Boa tarde a todos. Shalom, shalom. Quero deixar um versículo para a nossa meditação, um estudo breve, bem breve. Se encontra lá em Lucas 24. E vamos ler o versículo 44 em diante, e diz assim: E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunho. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora, até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E eu, adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmãos, aqui quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele apareceu aos 11 apóstolos, discípulos. E no versículo 44 ele disse: São estas palavras que vos disse, ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ele diz: Então abriu-lhe o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Entendimento no hebraico é biná. Entendimento, para dar entendimento. Jesus ele cita o Antigo Testamento. Jesus diz que no Antigo Testamento estava dizendo dele. Estava escrito tudo que ele padeceria, tudo que ele passaria. Quando fala de Escrituras, fala de Antigo Testamento. E Jesus diz que estava escrito na Torá de Moshe. O que é a Torá de Moshe? São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio diz que Deus disse para Moisés que levantaria um semelhante a ele, um profeta com sinais, com prodígios. A ele escutará, que era para escutar, a ele ouvir. E se cumpriu. Deus levantou o seu filho, Jesus, um profeta, um rei e um sacerdote. Então, Jesus está dizendo que foi falado dele na lei de Moisés, foi falado dele nos Neviim, nos profetas. Os profetas falaram da vinda dele. Os salmos, Terrilim, falaram da vinda de Jesus. Então, o Antigo Testamento ele mostra Jesus, ele aponta Jesus. Jesus ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Não adianta nós dizer: não, nós estamos no tempo da graça, não precisa de lei. Está errado. Jesus ele cumpriu a lei. Jesus foi apresentado ao templo, Jesus ele foi circuncidado. Jesus fez tudo quanto tinha que fazer da lei.
Lucas vai dizer também, vamos abrir ali para mostrar que Jesus cumpriu tudo que ele foi apresentado no templo. Lucas 2:21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Yeshua, salvação, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, a Torá de Moshe, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Lembra de Samuel, que foi levado ao templo, foi consagrado ao templo, para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. E olha aqui que vai dizer mais: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederam segundo o uso da lei. Fizeram conforme o uso da lei. Então ele tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Yeshua, ele viu Yeshua, ele viu a salvação. A lei dizia de Jesus. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar a lei. Ele foi circuncidado. Ele foi apresentado ao templo. Glórias a Deus. Aleluias. E ele disse, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. Isaías 53. Vamos abrir aqui comigo. Isaías 53, texto conhecido. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens de dor, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando de Jesus. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, meus amados, vamos parar com isso de dizer que nós estamos na dispensação da graça. Não existe isso de dispensacionalismo. Não foi dividido. É um povo só. Paulo diz, não há judeu, não há grego, nem bárbaro, nem cita, nem servo. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são salvos por Cristo Jesus. Não tem barreira. A barreira foi quebrada. Israel achava que a salvação era só para eles, mas não. A salvação veio para os gentios também, para os judeus, para gregos, para quem for. É um povo só. Há um só. Efésios vai dizer, há um só Deus, um só Espírito, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um só mediador. E 47, em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começou de Jerusalém e foi para as nações.
E dessas coisas sois vós testemunhos. Os discípulos foram testemunhos, eles andaram, eles caminharam com Jesus, eles aprenderam com Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Joel, está citando Joel aqui, Jesus está citando Joel. Que promessa é essa? A promessa do Espírito, a descida do Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus, para habitar em nosso meio, para habitar em nós. Porque no Antigo Testamento o Espírito era por porção, era dada para algum propósito específico, para profeta, rei. Mas agora é toda a carne receberá o Espírito de Deus. Que Deus possa falar mais a cada coração. Deus abençoe.